paz, bom dia. Deus abençoe. Vai chegando pra live, amém. Vai curtindo essa live. Vou compartilhar aqui com o pessoal. Bom dia a todos. Deus abençoe o seu dia. Amém. Vai curtindo aí essa. Aleluia. Pai amado, Pai querido, quero te agradecer, Pai, por mais um dia, por mais essa oportunidade, Deus. Senhor, abençoa essa live, abençoa esse aplicativo, Pai, abençoa cada seguidor, Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor, que o Senhor possa falar, Pai, através da minha boca, da minha vida, Senhor, com as pessoas que entram aqui, que recebem cada vídeo todos os dias, Pai, em nome de Jesus, Pai. Deus abençoa a família de cada um que vai estar entrando aqui, que vai estar aqui curtindo, comentando, Senhor. Abençoa, Pai, cada um que vai estar aqui, se apenas só ouvindo, Pai. Que a Tua palavra possa adentrar e fazer morada, Pai, nos corações dela, nos pensamentos dela, Pai, em nome de Jesus, Pai. Dá um renovo, Pai, espiritual. Dá um renovo, Pai, de forças para continuar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá para Marcos, capítulo 14, versículo 32 ao 72, que vai dizer assim a palavra do Senhor. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se, e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Aleluia. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras, e voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados, e não sabiam o que responder-lhe. E voltou a terceira vez e disse-lhes: dorme agora e descansai, basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Aleluia. E logo, falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes e dos escribas e dos anciões, e com ele uma grande multidão, com espadas e porretes. Ora, o que o traíra tinha lhe dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é, prendei-os e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhes: Rabi, Rabi, e beijou-o, e lançaram-lhe as mãos e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondeu Jesus e disse-lhe: saístes com espadas e porretes e prender-me como um salteador? Todos os dias estava convosco, ensinando no templo, e não me prendestes, mas isto é para que as escrituras se cumpram. Aleluia. Bom dia, mãe. Então, deixando-os, todos fugiram, e um jovem o seguiu, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe as mãos. Perdão. Deixa eu tomar um pouco de água. Aleluia. Mas eles, largando o lençol, fugiu nu. E levaram Jesus ao sumo sacerdote. E ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes e os anciões, e os escribas, e Pedro, e seguiu de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava assentado com os servidores,
aquietando-se ao lume. E os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar. Aleluia. E não o achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E, levantando-se alguns, testificaram falsamente contra ele, dizendo: Nós ouvimos-lhe dizer: Eu derribarei este templo construído por mão de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote do Sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: Nada respondes que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse: És tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus disse: Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Para que necessitamos mais de testemunhas? Vós vestes, disse, para que vós ouvistes a blasfêmia que vos parece, e todos os consideram culpado de morte. E alguns começaram a cuspir-lhe nele, e o cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhes punhadas, e a dizer-lhe: Profetiza! E os servidores davam-lhe bofetadas. E, estando Pedro embaixo do átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que estava se aquietando, olhou para ele e disse: Tu também estava com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre. E o galo cantou. E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer o que ali estava: Este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu. E ele começou a imprecar e a jurar: Não conheço este homem de quem falais. E o galo cantou 2ª vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 me negará tu. E retirou-se dali e chorou. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia. 1 Reis, capítulo 9, vai dizer assim a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão que lhe veio à vontade fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gibeá. E o Senhor lhe disse: Ouve a tua oração e a tua súplica. Ouvi a tua oração e a tua súplica, que, suplicando, fizestes perante mim. Santifiquei a casa que edificastes, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. E se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi, aleluia, teu pai, dizendo: Não te faltarás varão sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim e não guardares os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mais fortes e servides a outros deuses e vos curvardes perante eles, então destruirei Israel da terra que lhes dei, e a esta casa que santifiquei. A meu nome lançarei longe da minha presença, e Israel será por ditado e montejo entre todos os povos. E desta casa que é exaltada, todo aquele que por
ela passar, pasmará e assobiará e dirá: porque fiz o Senhor assim, e esta terra e a esta casa? E dirão: porque deixaram ao Senhor, seu Deus, que tirou da terra do Egito seus pais, e se apegaram a deuses alheios, e se encurvaram perante eles, e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. E sucedeu ao fim de 20 anos que Salomão edificara as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei, para que Irão, rei de Tiró, trouxera a Salomão madeira de cedro e de faia e ouro, segundo todo o seu desejo. Então deu o rei Salomão a Irão 20 cidades da terra de Galileia, e saiu Irão de Tiró a ver as cidades que Salomão lhe dera, porém não foram boas aos seus olhos, pelo que disse: que cidades são estas que me destes, irmão meu? E chamaram terra de Gabul até hoje, e enviaram a Irão ao rei 120 talentos de ouro. E esta é a causa do tributo que impôs o rei Salomão para edificar a casa do Senhor e a sua casa, e Miló e o muro de Jerusalém, como também a Azor, e a Megido, e a Jezé. Porque Faraó, rei do Egito, subiu e tomou a Jezé, e a queimou e matou os cananeus que moravam na cidade, e a deu em dote a sua filha, mulher de Salomão. Assim edificou Salomão a Jezé e a Bet-Horon, a Baixa, e a Baalate, e a Tadmor, no deserto daquela terra, e a todas as cidades das munições que Salomão tinha, e as cidades dos carros, e as cidades dos cavaleiros, e o que o desejo de Salomão quis edificar, em Jerusalém e no Líbano, e em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que restou dos amorreus, heteus, fariseus, heveus e jebuseus, e que não eram dos filhos de Israel, a seus filhos que restaram depois deles da terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, Salomão os reduziu a tributo, serviu até hoje. Porém, dos filhos de Israel não fez Salomão escravo algum, porém eram homens de guerra, e seus criados, e seus príncipes, e os seus capitães, e chefes dos seus carros, e dos seus cavaleiros. Estes eram os chefes dos oficiais que estavam sobre a obra de Salomão, 550, que davam ordens ao povo que trabalhava na obra. Subiu, porém, a filha de Faraó da cidade de Davi a sua casa, que Salomão lhe edificara, então edificou a Miló. E oferecia a Salomão 3 vezes cada ano holocaustos e sacrifícios pacíficos sobre o altar que edificaram ao Senhor, e queimava incenso sobre o que estava perante o Senhor. E assim acabou a casa. Também o rei Salomão fez naus em Ezion-Geber, que está junto a Elate, na praia do mar de Sufé, na terra de Edom, e mandou Irão com aqueles naus os seus servos marinheiros que sabiam do mar, com os servos de Salomão, e vieram a Ofir, e tomaram de lá 420 talentos de ouro, e trouxeram ao rei Salomão. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Vai curtindo, meu irmão, essa live, amém. Aleluia. Oséias capítulo 11 vai dizer assim a palavra: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito o chamei a meu filho. Mas como o chamavam, assim se iam da sua face. Sacrificava a Baalaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tinham um jugo de sobre as suas queixadas, e lhe dei mantimento. Não voltara para a terra do Egito,
Mas a Assíria será seu rei, porque recusaram converter-se, e caíram a espada sobre as suas cidades, e consumiram os seus ferrolhos, e os devorara por causa dos conselhos, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, bem que clamavam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admar? Por-te-iam como Zebolim? Está mudando em mim o meu coração, todos os meus pesares juntamente estão acesos. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus, e não homem, o santo do meio de ti, e eu não entrarei na cidade. Andarão após o Senhor, ele bramará como leão, bramando, ele os filhos do ocidente tremerão, tremendo virão como um passarinho, os do Egito, e como uma pomba, os da terra da Assíria, e os farei habitar em suas casas, diz o Senhor. Efraim me cercou com mentira, e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda domina com Deus, e com o santo está fiel. Aleluia. Glória a Deus. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Provérbios capítulo 8 vai dizer assim: a sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca. Ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo. A todos levanto a minha voz. Vocês inexperientes, adquiram a prudência. E vocês tolos, tenham bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento são todas claras e retas para os que têm conhecimento. Prefiro a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência, e tenho um conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato. A mim pertencem o entendimento e o poder. Por meu intermédio os reis governam, e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riquezas aos que me amam e enchendo os seus tesouros. O Senhor me criou como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismo, quando não existia fontes de águas, antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as suas fronteiras do mar para as águas
não violassem a sua ordem. Quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Aleluia. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Ouça-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não as desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos que me odeiam amam a morte. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Obrigado, Deus. Tu és maravilhoso, Pai. Princípios da batalha espiritual. As Escrituras insistem que oferecemos continuamente a Deus sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Paz, Levita Beatriz, Deus abençoe. O primeiro pacto exigia sacrifícios de animais. O último pacto nos exige sacrifício de louvor. Pedro diz que, como participantes do sacerdócio real de Cristo, devemos oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, ou seja, anunciar as grandezas que nós chamamos das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Glória a Deus. Os altos louvores e a espada de dois gumes. Ao observarmos as Escrituras de maneira panorâmica, podemos notar que nos ambientes em que sacrifícios de louvor são oferecidos ao Senhor, decretos divinos de juízo são liberados simultaneamente sobre os seus inimigos, incluindo aqueles que resistem contra o seu povo na terra. Quando os sacerdotes de Cristo louvavam a Deus sobre o espírito da profecia, o ambiente hostil em que vivemos, realidade da queda, é abalada pela influência da realidade do céu, onde tudo está ordenado segundo a vontade soberana do Senhor. Isso porque o Deus do céu está referenciando e invocando por meio dos louvores do seu povo. Aleluia. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Nas suas mãos, espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Glória a Deus. Davi afirma neste Salmo 149, versos 6 a 9, de que os louvores a Deus e a espada que julga, executando juízo contra os seus inimigos, trabalham lado a lado, liberando a sentença contra eles e aprisionando os seus governantes, poderosos em cadeias. Essa canção é uma declaração profética que expressa uma realidade espiritual sobre o sacerdócio dos santos. Sacerdotes que estão assentados em Cristo nas regiões celestes. Efésios 2:6. Possuem autoridade para invocar o nome do Senhor em qualquer lugar ou ambiente, produzindo abalos e juízo contra os seus deuses deste mundo tenebroso, por meio do poder do Espírito do Pai. De fato, o louvor é uma arma eficaz na luta espiritual. O louvor produz um ambiente para exaltação e ações de graças, e ao mesmo tempo um ambiente para emissão de juízo e sentenças, além de sempre produzir regozijo e temor. Quando louvamos a Deus, exaltamos a grandeza da glória daquele que está assentado no trono. Aleluia. E lembramos ao império caído do triunfo da cruz, confirmado que os dias da sua operação sobre a criação estão contados. Aleluia. Quando declaramos louvores a Deus, aquele que está assentado lá em cima e sabe de todas as coisas,
nós estamos cutucando o inimigo. Estamos declarando que os céus, a vontade de Deus que está no céu vai ser feita aqui na terra. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Todo tempo. Deus é bom. Pra você ver que hoje eu tô tão um pouco acelerado, eu nem coloquei o fundo musical. Mas Deus é bom. Deus sabe de todas as coisas. Deus é bom. Aleluia. Mas deu tempo para tudo. Deu tempo. Amém. Vou encerrar essa live. E agora hoje vai ser mais curtinha. Tem alguns afazeres ainda aqui. Amém. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça, Deus. Obrigado, Senhor, pela presença de cada um que esteve aqui, Pai, nesta live. Senhor, eu sou grato pela vida de cada um, cada seguidor, Pai, que o Senhor possa estar abençoando em nome de Jesus, Pai. A mente, o coração dela, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que a Tua presença seja real na vida dela, Pai. Que ela possa Te buscar, Pai. Cada vez mais, Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor, que possamos, Pai, estar cada vez mais íntimo contigo, Pai. Ser o seu amigo fiel, porque Tu és fiel, Deus. Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. Tu és fiel, Deus. Obrigado, Senhor, porque Tu és fiel. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça, Deus. Abençoa-nos, Pai, mais esse novo dia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Obrigado. Amém. Deus abençoe sua casa, sua vida. Em nome de Jesus. Valeu, Miguel, pela presença.